Olá, seja muito bem-vindo. Você está na rede ABM de comunicação. Sua escuta importa, sua reflexão importa, o seu tempo conosco também. Portanto, está no ar o debate-papo da Rádio ABM, do grupo ABM de comunicação. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Iniciando a nossa proposta do debate-papo da ABM, nós temos hoje um convidado muito especial. Deu trabalho para trazer ele aqui, mas ele aceitou o nosso convite e está conosco aqui. É o Jadilson Moraes. Bom dia, meu irmão Jadilson, como você está? Bom dia, Celso Godoy. Bom dia, o Ronildo. Bom dia, o André, que faz parte desse processo. Para mim é uma satisfação ser convidado por você e fico alegre em saber que eu sou o primeiro de muitos bate-papo ABM que vai estar aqui com você, e nós estamos aqui para conversarmos, bater esse papo gostoso com a direção do nosso Deus em Cristo Jesus e dizer a todos, aqui nós estamos para conversar e bater papo. Amém. Alguém pode dizer, olha, já está fazendo média, convidando o dono da rádio para o primeiro programa. Mas é mais do que isso, é muito mais do que isso. Nós queremos conhecer melhor a rede ABM. Nós queremos conhecer melhor como foi que esse projeto nasceu, como é que ele se desenvolve, a sua história, e ninguém melhor do que o filho do Amazias, que foi o fundador da Rádio ABM, para poder nos falar a este respeito. Podemos conversar sobre isso, Jadilson? Sim, podemos sim, bater esse papo gostoso e relembrar a história, né? Isso, história sempre é bom, né? História, quando a história é verídica, é muito bom, porque faz com que aqueles que não sabem conheçam melhor, não é? Essa importante rádio, e eu digo importante porque ela tem uma função, uma finalidade além dos nossos horizontes, porque ela vem do alto. O propósito veio do alto, nesse sentido. Muito bem. E meu pai, na década de 70, muitos aí nem nascidos ainda eram, né? Ele foi prefeito do município de Alcobaça, e Teixeira de Freitas pertencia ao Alcobaça, ao município. Quando meu pai deixou o município, deixou a prefeitura, ele se converteu ao Evangelho. E após essa conversão dele, ele veio para Teixeira estava crescendo muito, e aqui ele fundou a Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também foi o primeiro pastor em Teixeira a pregar o Evangelho do Reino de Deus através da rádio, né? Aqui foi fundada uma rádio na época, uma rádio, ela era FM, e tinha AM e FM, mas ela era AM. E quando ele começou a fazer esse programa, houve muitas pessoas ligando a rádio no horário do programa, que era às 6h30 da manhã. Que ano foi isso, Jadilson? Você lembra? O ano da fundação, que meu pai começou, foi em 1972. Século passado. 1972. Ele foi o primeiro pastor a pregar o Evangelho através do rádio. E cresceu. Esse programa cresceu. Tem o título, Cristo, a única esperança no mundo de desespero. Hoje, muitas pessoas em Teixeira e no município, quando toca a vinheta do programa, eles lembram do pastor Amazias, né? E depois, passou tempos, a rádio fechou, a rádio já estava na Rádio Alvorada, ela fechou, e quando meu pai faleceu em
2013, eu estava morando em Itabuna, devido à expansão do Jornal Sol, lá em toda aquela região, parte do sudeste da Bahia e parte do sul da Bahia, né? E aí, com o falecimento do meu pai, eu vim para Teixeira, retornei às origens para dar continuidade ao projeto Evangelho, à obra do Senhor, né? E aí eu comecei a fazer eu fazia o programa. E quando eu fui a última vez que a rádio não estava funcionando, eu fui lá fazer o programa, o radialista falou: ó, Jadilson, a rádio fechou. E aí não vai ter mais programa. E eu, naquele momento, fiquei um pouco triste, mas orei ao Senhor. E nessa oração eu pedi ao Senhor que nos desse uma rádio para o programa continuar. E aí, sempre a oração, nasceu no meu coração, não é? O desejo de criar a rádio. E eu não queria envolver a rádio com a questão política, porque se eu fosse pedir uma concessão a algum político, eu deveria depois estar dando a ele o espaço de divulgar política na rádio, etc. E Deus nos deu a rádio web, Rádio TV ABM. E nós fundamos essa rádio. Eu cheguei para Ronildo e disse a Ronildo, nós vamos criar uma rádio ABM, uma rádio web. Ele falou: mas eu não sei nada. Eu falei: você vai estudar, você vai consultar, você vai pesquisar e nós vamos fundar essa rádio, vamos criar essa rádio. E ele pesquisou, ele acreditou no projeto e focou, né? E nós fomos comprando os aparelhos, sem condição de comprar, mas orando ao Senhor, né? E Deus foi nos dando a condição. Eu poderia aqui até dar um testemunho da mão de Deus sobre nós. Eu tinha um cartão de crédito e o cartão tinha 17 mil de crédito. E nós fomos comprando. E aí eu falei: Ronildo, veja aí como é que está. Ele falou: rapaz, já está mais de 17 mil. E falta o que mais? Já falta isso, isso, isso. Falta essa peça, falta... Eu orei ao Senhor, orei ao Senhor. O Senhor libera, que nós queremos comprar tudo. Aí compramos um valor, uma peça de um valor de 2.000 e poucos reais e foi aprovado. Senhor, nós vamos comprar outro aparelho, libera em nome de Jesus, move os corações. E compramos de 1.700. Eu sei que nós, nesse cartão de crédito de 17 mil, nós compramos mais de 28 mil. Eu falei para ele: rapaz, estamos comprando e o crédito já estourou. Eu não sei se o Ronildo lembra disso, não é? Então foi a mão de Deus. E hoje a rádio existe. O programa, Godoy, que aqui estava sendo feito uma vez, o programa era uma vez por dia. E através da Rádio TV ABM, nós gravamos e o programa vai ao ar às 6h30, não é, da manhã, às 18 horas e às 20 horas, 22 horas. E aí está a rádio, não é? Mudamos agora, já equipamos ela para o podcast. Você também faz parte da criação do podcast, porque você é o iniciante no podcast, não é? Sendo aquela pessoa que entrevista, o entrevistador, não é? Nesse programa. E aí hoje, sendo o primeiro, a gente, diante de Deus, se alegra e ao mesmo tempo se emociona, porque essa obra não é minha, não é sua. Falar de Jesus é uma determinação dele para todos nós, porque ele determinou que nós
devemos anunciar o Evangelho do Reino. Aonde está escrito? Em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, assim eu creio, né? Jesus determina a pregação do Evangelho e de pregar o Evangelho do Reino a toda criatura. Muito bem. Emocionante, né? Você também deu uma derrapada aí na emoção quando lembrou da história, e não tem como não dar essa derrapada, né? E agora que você vê, você acompanha isso desde a época do seu pai, você ainda tinha cabelo na cabeça, eu imagino, você era mais novo, né? E agora você vê, de alguma forma, a rádio e o grupo progredindo, porque esse nosso momento aqui é o início de um tempo diferente na rádio também, né? Sim. Nós estamos então entrando dentro de um processo de modernização, por assim dizer, sem perder o foco principal, que é falar e viver aqui para a glória de Deus, né? Amém. Você falou da sua emoção com relação ao passado. E quais são os seus o seu pensamento, a sua proposta com relação ao futuro da rádio? O que é que você pensa na rádio, no grupo, né? Você tem um jornal que é muito bem lido, aliás, é um dos poucos jornais ainda impressos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e também nos dissesse qual é a sua previsão de futuro, onde você quer estar, por exemplo, daqui 5 anos, se Deus assim nos permitir. Rapaz, essa pergunta, ela é forte e direta. Eu vou fazer uma metáfora. Eu gosto da cor azul. Azul é a cor do céu. E o céu é o infinito. E o infinito é o limite da rádio, TV, ABM. É o infinito. Deus que sabe. Se ela será uma grande rádio, se ela será bem acessada, mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus não vai voltar vazia, porque Jesus ele falou uma frase importante quando ele dirigiu aos apóstolos e perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro naquele momento disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, por essa palavra, o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, contra a minha igreja. E hoje, você, eu, todos os pastores, todos os missionários, todos os evangelistas, diáconos, obreiros, obreiras, que levam a sério a palavra de Deus, nós somos os atalaias desta palavra de Jesus. Nós somos os soldados para anunciar este evangelho, como o próprio João Batista, ele no início, não é, da sua pregação de arrependimento, ele disse, não é, e ali foi inspirado pelo poder do Espírito Santo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação, que todos nós sabemos que foi Jesus que veio, amando de Deus, do Pai Eterno, anunciar para nos dar a liberdade de uma vida espiritual com Deus. Muito bem, muito bem. E você tem uma equipe bastante profissional, né? Eu conheço aí o pessoal, tive a honra de conhecer aí o Nildo, o André, a Carla, o Antônio, a Raquel. Qual é a sua previsão com relação à equipe? Você pensa em aumentar essa equipe, melhorar essa equipe? Porque a estrutura física, é óbvio que você já está mexendo nisso, mexeu, tem um investimento. Aliás, os recursos da rede não são tão grandes, né? E quais são suas perspectivas com relação a isso? O que você me diz assim da participação, por exemplo? Você já até falou do Ronildo, né? No início do processo, mas o que você me diz da participação deles
como cooperadores, como colaboradores deste grande empreendimento que é a rádio e a rede ABM. Ô Godoy, observa bem, essa equipe, ela é uma equipe seleta. Nós temos até no nosso grupo de comunicação o nome A Elite, não é? Da Rádio TV ABM. É um grupo seleto, é um grupo preparado, é um grupo profissional, de pessoas de caráter, de princípios, pessoas que têm o objetivo de crescer na vida e crescer mais no sentido profissional, de fazer tudo dentro do possível. E o crescimento do grupo, a admissão, o trazer mais profissionais, depende da própria escalada do crescimento da rádio, da necessidade que vai surgindo. De acordo vai surgindo, nós vamos aumentando a equipe. Isso é notório. Mas eu quero dizer o seguinte: hoje a Rádio TV ABM, não é? Jornal Solo, nós temos a Carla, que é a nossa editora, uma pessoa competente e sabe realmente e tem conhecimento vasto para exercer a função da editoria da rádio e do jornal O Solo. Nós temos o André, que faz parte desse grupo como repórter, não é? Jornalista, que tem uma capacidade também profissional muito boa e foi treinada pela Carla. Nós temos o próprio Eliseu, que também aprendeu a trabalhar aqui dentro da rádio, dentro do Jornal Solo, através da professora Carla, não é? Nós temos o Ronildo, que ele é a pessoa responsável por toda a parte tecnológica do sistema da rádio e do jornal, não é? Como eu falei de início, ele iniciou comigo a criação da rádio. E ele é a pessoa, deu problema aqui na internet, Ronildo. Olha, o site está com um problema, Ronildo. Olha, precisa postar essa matéria, precisa postar essa mídia, Ronildo, não é? Então, o Ronildo é um companheiro, não é? E aí vem o Antônio, que trabalha comigo há muito tempo, e eu até digo que ele é mais irmão do que amigo, que ele veio do tempo da Farmácia Moraes, não é? E ele é o diretor de negócios. E tem agora a Raquel, a mais recente parceira de trabalho, formada em administração de empresa e que faz a parte administrativa da nossa empresa. Então a equipe é essa. Eu falei no início que a equipe é uma equipe seleta, não é? É a nossa tropa de guerra de buscar a excelência. Eu sempre tenho falado com todos eles nas nossas reuniões: olha, o bom para nós não serve. Porque quando você vai tirar a média do bom, está entre o suficiente e o bom. Então essa média é uma média 5,5. É o medíocre. É aquela média... é aquela média, entendeu? Então não serve para o solo. O ótimo é melhor do que o bom. Mas quando você faz o nivelamento, ele vai dar um 7,5 para 8. Correto? O ótimo. Então nós trabalhamos procurando alcançar o excelente. Muito bom. Porque o excelente é o máximo. Não existe o super excelente, existe o excelente, não é? O excelente é o máximo. Quando você vai fazer a média,
está entre o ótimo e o excelente. Essa média fica em 9, porque para alcançar o 10, nós estamos trabalhando, mas ainda não alcançamos. Todo dia, para nós, é um desafio de melhorarmos a nossa qualidade para dar, não só a Teixeira, como ao extremo sul, toda a Bahia, todo o Brasil e o universo, porque era a rádio web, não é? O melhor que possamos dar. Então é isso. Muito bem. Nós vamos ter um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente que tem muita coisa boa para você ouvir aí. Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. O Sebrae vai me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. E aí, estamos de volta aí com o Debate Papo ABM. E estamos aqui entrevistando o Jadilson Moraes. O Jadilson Moraes, que é o filho do fundador da rádio e o atual administrador de toda a rede solo de comunicação. Meu irmão, o irmão citou aí a farmácia Moraes. Significa que antes de estar aqui, o irmão era um empresário bem sucedido na região, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ô Godoy, meu pai, ele era um farmacista. Na década de 60, ele estudou manipular remédio. E naquela época, você não era nascido, vocês aqui não eram nascidos, 60? Nasci em 59, meu caro. Então você já era nascido. E nessa época, os médicos, aqui na região não tinha médico, na década de 60. O médico era em Nanuque. E aqui nem chamava Teixeira de Freitas. Não. O médico era em Nanuque. Então, eles prescreviam a fórmula do medicamento e aquelas pessoas dali da redondeza de Cachoeira do Mato, não é? Ia ao meu pai para fazer o remédio. E meu pai fazia, não é? Ele manipulava o medicamento. E ele tinha uma farmácia lá em Cachoeira do Mato. Nós fomos estudar em Salvador, toda a família. Ele pegou os 10 filhos, porque eram 10, 8 biológicos e 2, não é? Que ele adotou, porque na época ele também era juiz de pequenas causas, chamado juiz de paz, naquela época. E um casal lá brigaram em São Paulo. O pai veio com a menina para Cachoeira do Mato, porque a família morava, e depois, com 3 dias, chegou a mãe, e aí aquela confusão toda, e o juiz de direito, que era da comarca de Prado, é história, viu? Tudo isso é história. Disse: ó, Masias, veja uma pessoa para ficar com essa criança, até resolver a briga desses dois. E meu pai pegou a criança, pela ordem do juiz, e entregou minha mãe. Quando o juiz resolveu o problema, ele disse: nenhum dos dois pode ficar com a criança. Busca uma pessoa de caráter que queira adotar essa criança. Aí meu pai foi falar para minha mãe que a criança ele teria que entregar alguém. E minha mãe falou: não, eu já peguei amor à criança e é nós que vamos criar. Certo? Então ficou 9 filhos. O outro é um primo que meu tio, irmão do meu pai, deu ao meu pai para criar. Aí eu chamo ele de primo e irmão. Então 10 filhos. Esses 10 filhos, em 71, 72, meu pai colocou todo mundo em Salvador. Ele foi visionário. E nós fomos estudar em Salvador. Correto?
resumindo, eu fui taxista em Salvador, 5 anos, fui caçambeiro em Salvador, 4 anos, e quando eu retornei para aqui, aí eu falei, eu vou botar uma farmácia. O meu pai, vamos botar uma farmácia? Aí, vamos botar uma farmácia. E dessa farmácia veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, chegou a 17ª farmácia em todo o extremo sul da Bahia e também no sul, não é? Por exemplo, extremo sul, Itamaraju, Eunápolis, sul, Camaquã, Itabuna. Aí depois, eu cansei um pouco de farmácia, entrei em política, fui candidato a deputado estadual e depois eu não quis mais mexer com farmácia, não é? Vieram aqueles planos, plano Bresser, congelamento, no tempo de Sarney, aquela briga com as multinacionais. Terrível plano Collor também, né? Plano Collor, eu falei, não, chega. Aí fui diminuindo as farmácias, diminuindo e tal, e abri o jornal. O jornal, nós abrimos o jornal O Solo em dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Ou dezembro de 2003. Dezembro de 2003. Nós abrimos ele em Porto Seguro. Correto? A sede era Porto Seguro. Fizemos a expansão do jornal para todo o extremo sul e eu já estava fazendo a expansão do jornal no sul e sudoeste da Bahia. Aquela região de Conquista, de Jiquié, de Poções, de Tapetinga. E na região sul, ali Itabuna, Ilhéus, e todas as cidades ali próximas, não é? Mas meu pai faleceu em 2013. Ele veio a falecer em 2013. Quando ele faleceu, eu tive que retornar para Teixeira para dar continuidade ao trabalho evangélico. Eu assumi na fundação da igreja, no estatuto, meu pai foi o presidente fundador e eu fui o vice-presidente fundador do ministério, correto? E no próprio estatuto dizia que na ausência do presidente assumiria automaticamente o vice-presidente, não é? E eu me coloquei diante de Deus disponível para retornar a Teixeira de Freitas. E retornei. Mas a minha família estava em Itabuna. E em oração eu falei, Senhor, eu estou aqui, mas a minha família está em Itabuna. Agora é com o Senhor. E Deus fez com que a minha família viesse para Teixeira. A minha esposa, ela é médica, doutora, né? Ela tem doutorado em medicina. Ela estava coordenando todo o sul e extremo sul da Bahia como a coordenadora dos médicos peritos de toda a região. E aí surgiu a criação da faculdade aqui, a UFSB. E ela fez o concurso e passou como professora doutora. E ela veio para aqui, a minha família veio para aqui. E aí eu estou até hoje, não é? Graças a Deus, desde 2013, dando continuidade à obra evangélica e trazendo a sede do jornal, que era em Porto, para Teixeira de Freitas, a sede do jornal Solo. E o Solo é um jornal, Godoy, que pouca gente sabe. Eles, o André e o Ronildo, eles sabem. O jornal, ele veio também, isso dentro do meu projeto, ele veio trazer um equilíbrio nas matérias jornalísticas, porque o Solo só publica fatos. O jornal não entra na politicagem, não entra no mimimi. É um jornal que hoje muitas pessoas dizem assim, olha, se saiu no jornal Solo, é verdade. Não é?
Esse conceito nós temos em todo o extremo sul da Bahia. Se está no Jornal Solo, é verdade. E toda a nossa equipe sabe que aqui nós só apostamos, e eles trabalham com muita ênfase, e eles se sentem orgulhosos em saber que trabalham em um jornal sólido, sério e social. Então, aí depois do Jornal Solo, que criamos a Rádio TV ABM. A Rádio TV ABM não foi criada com meu pai. Meu pai já havia falecido. Era a Rádio TV ABM. ABM, A. Amazias, B. Barreto, M. de Moraes. O nome ABM é um legado da história dele no Evangelho. É um legado da história dele como pregador do Evangelho através do rádio. Então, a rádio foi criada e o objetivo de ter o nome ABM, que é o nome do meu pai, pelo trabalho evangelístico que ele fez em toda a região, através do programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. É por isso que leva o nome de ABM. Ok. História bonita, viu? Eu gosto de história. Aliás, se você gosta de história, eu também tenho uma história e eu vou até aproveitar para fazer um merchandising aqui. Eu tenho esse livro aqui, Uma Porta para a Vida. Ele está na 14ª edição. E nesse livro eu conto a história da minha vida. É um dos 5 livros que já escrevi. Aliás, estou no processo de escrever o 6º, já está em andamento. E se você quiser adquirir, depois é só mandar uma mensagem para nós no telefone que vai ficar aqui embaixo, da rádio, ou o meu WhatsApp, para que a gente possa então passar para você. Vale a pena, né? Eu sei que eu sou suspeito de falar, mas se você ler o livro e não gostar, eu me comprometo a devolver o dinheiro para você, ok? Meu irmão, voltando aqui para a rede ABM, você fala com muito carinho de todos os programas, de todos os processos dentro da rede ABM. Agora eu queria saber de você, muito embora eu acho que eu já saiba qual é a resposta. Entre a rádio, a TV e o jornal escrito, qual a menina dos olhos do Jadilson Moraes? Rapaz, essa pergunta é um pouco difícil de responder. Cada um tem um objetivo. Cada um. O Jornal Solo, ele é um jornal que noticia fatos e ajuda a educar a região. A leitura é o que leva para a mente do ser humano o conhecimento. Leitura. Notícias. Inclusive, no jornal impresso, nós temos aquela mensagem matinal que você faz, não é? E ela está em toda a edição do Jornal Solo impresso. No online, nós divulgamos a mensagem da Palavra de Deus todos os dias, através da sua pessoa. Não é? Você tem uma coluna e escreve muito bem. Eu não estou falando de escrever muito bem no sentido literário, intelectual, é no sentido espiritual. A mensagem é levada através da transformação do poder de Deus em Cristo Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, que move os corações e mentes de quem lê e de quem ouve. Isso é muito importante. O solo teve momentos difíceis na caminhada. Como todo jornal impresso, devido às redes sociais, tanto os grandes jornais, né, tiveram problemas seríssimos, não é? Financeiro, manutenção, mas foi se adequando. E o Solo continua sendo o único jornal de circulação a nível abrangente no extremo sul da Bahia, impresso, não é?
com as suas tiragens periódicas. Então, aí veio o quê? Veio o jornal online, o portal de notícias. Hoje é um dos jornais que é bastante lido, não só no Extremo Sul e em outras regiões, muito lido. E o online, ele leva todas as editorias, não é, de matérias, tanto na área política, quanto na área educacional, na área social, na área evangélica e na área esportiva, não é? Meio ambiente, tudo que é notícia, o jornal online leva para todo o extremo sul da Bahia. Então, ele tem um papel muito importante e ele, o jornal O Solo, é a menina dos olhos da equipe. Mas a rádio, como nós temos dois olhos, não é? Aí fica no nivelamento de forma igual. Porque no outro olho, na visão de Jadilson, é a Rádio TV ABM. Então, um olho mira o solo, o outro olho mira a Rádio TV ABM. Quando você junta os dois, eles dão certo, se juntam, se combinam e os dois faz parte dos olhos do fundador, tanto da rádio, quanto do fundador do Jornal Solo, que é Jadilson Moraes. Pois é, você sabe que eu percebi nessa sua fala, muito inteligente por sinal, me fez lembrar daquele pai que as pessoas perguntam para ele qual é o seu filho predileto. E ele tem sempre uma saída inteligente para não menosprezar nenhum deles. Parabéns, meu irmão, mais uma vez você mostra a sua inteligência. E se você quiser fazer parte deste projeto, deste grande projeto, não só do debate-papo, mas do jornal impresso, da rádio, em todos os seus programas, você pode se tornar um patrocinador também. Então, mais uma vez, aqui embaixo vai ter o número que você pode compartilhar o seu desejo e o nosso pessoal da área comercial vai fazer contato com você e pode ter certeza que você vai ter a sua empresa, o seu negócio bem divulgado, porque essa rádio ela está na mídia, está firme, nós estamos conectados com o jornal impresso, estamos conectados no Facebook, estamos conectados no Instagram, estamos conectados no YouTube e aonde mais tivermos espaço, estaremos conectados sempre para propagar a glória de Deus, o amor de Deus pelo homem. Agora você vai me dar mais um minutinho e daqui a pouquinho nós voltamos com o último bloco do nosso debate-papo de hoje, o primeiro de muitos em nome de Jesus. Aguenta aí que a gente já volta. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Olá, estamos de volta aí para o último bloco do nosso primeiro debate-papo ABM, que você vai participar e ver todas as semanas. Esse programa, nesse momento, ele é gravado, mas ele será ao vivo daqui a alguns dias, e aí então você poderá participar ao vivo conosco também no bate-papo. Nós traremos sempre pessoas que virão debater temas de interesse do mundo gospel, principalmente, mas também no nosso contexto, né, de cidadania, aqui da cidade de Teixeira de Freitas, da Bahia. Nós queremos abordar alguns temas que estarão em alta. Na realidade, nós temos grandes projetos para esse debate-papo. E aí, voltando para o nosso querido Jadilson, nosso primeiro entrevistado,
E Jadilson, você falou bastante sobre a história da rádio, falou bastante sobre a história da rede, e inclusive em alguns momentos até se emocionou, e é emocionante mesmo. E a história pessoal do Jadilson Moraes, né? Aquele homem que nasceu num contexto de roça, se tornou um grande empresário dentro de toda a Bahia e agora é o CEO de uma instituição como essa, que é a Rede ABM. Qual é a história do homem Jadilson Moraes? Godoy, a minha história é uma história simples, como a história de muitos, mas eu nasci no município de Ibicaraí, Bahia, em um lugarejo chamado Itaiá, hoje é Itaiá. Não é? Quando foi em 1957, o meu avô veio para essa região, saiu lá de Ibicuí, daquela região ali, Ibicuí, Ibicaraí, e veio para o extremo sul, e ele comprou naquela época, em 57, não é? Ele comprou uma área de terra ali entre Jardim Novo, que era Rancho Queimado, e Santo Antônio, o Palmeiras. E ele desbravou aquela área, ele, meu pai, os irmãos do meu pai, Edisalvo, Odovaldo, Vavá. E eu vim para a região com 3 aninhos de idade, criança. Né? Aí meu pai morou em Rancho Queimado, depois Cachoeira do Mato. Cachoeira do Mato, quando ele assumiu a prefeitura, nós fomos para Alcobaça. Eu fui para Alcobaça com 12 anos. A minha pré-adolescência foi Alcobaça. Né? E com 17 anos eu fui estudar em Conquista. E meu pai tinha vontade que eu fosse um médico militar. Aí ele falou, não, você vai para Salvador, vou botar a família em Salvador e você vai estudar no colégio militar. Eu estudei no colégio militar naquele tempo científico, né? Mas devido ser 10 filhos teve um período muito difícil economicamente, e eu tive que deixar o colégio militar para ajudar meu pai, não é? Manter toda a família em Salvador. Eu saí do colégio, eu tinha um tio que era coronel na época, Domingos, e pedi a ele se ele podia me ajudar a conseguir uma placa de táxi. E ele me ajudou a conseguir essa placa. Aquela época que uma placa de táxi custava quase o preço de uma casa, né? Valia mais do que o carro. E eu consegui essa placa. E aí eu fui dirigir táxi em Salvador e estudar à noite. Antes eu estudava no colégio militar, saí do colégio militar para fazer o último ano à noite. Eu trabalhava de táxi durante o dia e à noite o colégio. E obedecendo, porque eu sempre fui obediente aos meus pais, e isso eu quero dizer para todos os que nos ouvem, filhos, que obedeça a seus pais. É uma dádiva e é uma ordenança de Deus. Obedeça aos seus pais. Reconheça-os e valorize. Então, eu estudava à noite e fui fazer vestibular para medicina. Eu tentei medicina 3 anos. 3 anos eu tentei medicina. Naquela época existia o quê? Naquela época existia a primeira opção e a segunda opção. E na primeira vez que eu fiz o vestibular, eu passei em farmácia, segunda opção, não quis. Na segunda vez eu passei em processamento de dados, na segunda opção. Uma faculdade lá no Rio Vermelho, no bairro Rio Vermelho, Salvador. Também eu matriculei, fiquei
lá por volta de 3 meses, não gostei e saí. Aí me casei e vim para Teixeira de Freitas. Quando eu vim para Teixeira de Freitas, eu vim com 2 filhas. Aqui depois nasceu mais 3. Nasceu Daniel, nasceu a Mila e nasceu a Gemima, que eu chamo de Késia, né? Então 5 filhos, né? E depois, infelizmente, houve um divórcio, infelizmente, e eu me casei de novo, e com a segunda esposa eu tenho também 2 filhas, né? Total 7, então. No total 7, 1 homem e 6 mulheres. E Deus me honrou muito com os meus filhos, todos formados. A caçula está em Salvador, fazendo medicina veterinária e está no último ano. Acredito que finaliza esse ano, não é? E aí está todo mundo formado. A primeira filha, que foi a Zeila, fez odontologia. A segunda filha fez direito. E hoje ela é analista do judiciário do TRT da Bahia, não é? Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho. Ela está entre Porto e aqui. A terceira filha fez direito e advoga. Inclusive, o quarto filho, desculpa. O quarto filho foi Daniel. É Daniel. Daniel fez direito, é advogado, é procurador do município de Teixeira de Freitas, tem seu escritório aqui, e hoje ele faz parte da diretoria executiva da OAB Bahia, lá em Salvador. A quarta filha é a Késia, fez direito e é sócio com ele, com Daniel, em um escritório de advocacia aqui em Teixeira de Freitas. A quinta filha fez administração de empresas, jornalismo, não é? E mora em Porto Seguro. A sexta filha fez medicina e hoje ela está em Ribeirão Preto, fazendo residência. E a sétima filha é a caçula, que é a Maria Clara. A que fez medicina é a Carol, não é? E a Clara finaliza agora, não é, os estudos, e eu tenho, pela graça, bondade, amor e misericórdia de Deus, 7 filhos bem criados. E digo para você uma coisa importante. Se eu fosse um homem hoje de 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, eu não tinha a felicidade que eu tenho de ter meus 7 filhos evangélicos, batizados em Cristo. Uau! Que história, hein? E voltados para os princípios bíblicos da palavra de Deus. Eu tenho 7 filhos evangélicos. Não existe dinheiro. Não existe posição social que supere o que Deus me deu. Amém. Esses 7 filhos. Para a honra e para a glória do nosso Deus em Cristo Jesus. Amém. Que história bonita, viu? História bonita do começo até o fim. Amém, amém. Nós vamos caminhando aí para o final do nosso encontro de hoje, que é o primeiro. Esse fica marcado na história, né? Esse é o fundador, é o programa fundador. E nós queremos então que você faça, meu querido irmão, como você diz, colega e amigo, faça as suas considerações finais para nós podermos terminar o nosso programa de hoje. Godoy, o que eu quero dizer, finalizando esse primeiro programa, é que eu sou muito grato
primeiramente a Deus em Cristo e sou grato por você estar aqui conosco, fazendo esse trabalho. E eu sou grato também à equipe da Rede Solo ABM de comunicação. Eu sou grato ao Ronildo, ao André, à Carla, ao Eliseu, à Raquel. Eu sou grato à faxineira daqui, que é uma missionária evangélica. Eu sou grato por todos. E quero dizer, finalizando, que dentro de Teixeira de Freitas, Deus me usou muito na área empresarial. Eu fui fundador e presidente da CDL. Eu fui o fundador e presidente da comissão de fundação da ACE. Eu fui o fundador, pela graça de Deus, modéstia à parte, do Sindicato Patronal de Teixeira de Freitas. E nós trouxemos também o SEBRAE para Teixeira de Freitas. E depois, quando eu retornei de Salvador, quando eu retornei de Itabuna para aqui, eu me ingressei na APETEF, Associação de Pastores Evangélicos de Teixeira de Freitas. E nós, pela graça de Deus, reorganizamos a APETEF. E hoje, a APETEF, ela é bastante conhecida na região, no meio evangélico e no meio pastoral do extremo sul da Bahia. Após mim, a minha pessoa como presidente também da APETEF, veio o pastor Elcio da IDEP como presidente, e hoje nós temos o pastor Jonas Rezende, não é? Que é o presidente. Ele é da igreja Ágape, não é? E também, eu não falei, quando eu me converti em Salvador, eu me converti na Igreja Batista dos Mares. Eu converti ao Senhor Jesus na Igreja Batista dos Mares. E eu tenho um bom relacionamento também com a Igreja Batista. Graças a Deus. Hein? E você é o presidente da ABESBA aqui na região. E eu quero dizer que eu também tenho um bom relacionamento com a Igreja Assembleia e outras denominações. Porque, Godoy, eu vejo o seguinte, a denominação evangélica é uma questão organizacional, CNPJ, para existir aquela igreja. Mas na minha visão, no meu coração, na minha mente, a Igreja de Jesus, ela não tem fronteiras. É um organismo vivo. Ela não tem paredes. Tanto a pequena igreja, o pequeno ministério, o grande ministério, eu vejo com um único olhar, a Igreja de Jesus. E finalizando e falando, a Igreja de Jesus, eu estou aberto para trazer para esta rádio todos os pastores que têm desejo de anunciar o Evangelho do Senhor com base na Palavra de Deus, aqui, a Bíblia. O Evangelho, a igreja, ela está amparada desde o Evangelho de Mateus a Apocalipse. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. Mas a Igreja de Jesus, ela está no Evangelho da Boa Nova de salvação que Deus deu a Jesus para anunciar toda a humanidade. Creia no Evangelho e você será salvo pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém, que bom, que palavra bonita para terminar. Então fica aí, está em aberto aí para você que é pastor, para as igrejas aqui do nosso extremo sul, não só as igrejas batistas, a Assembleia de Deus, a Ágape, mas todas.
O nosso programa, inclusive, está aberto. Se você tem alguma temática, se você tem algum assunto que você gostaria de trazer à tona, encaminha para nós. E você pode, em algum momento, ser convidado para estar conosco aqui também, para debater algum assunto teológico. Nós sabemos que, como o irmão falou muito bem aí, nós somos uma igreja do ponto de vista orgânico, que somos todos nós, mas organizacionalmente falando, nós somos várias denominações que têm os seus escopos teológicos, os seus dogmas, as suas doutrinas, e nós poderemos abordá-los aqui até para poder ter um conhecimento melhor de como pensa cada igreja. Quero aproveitar, encerrando aqui o nosso programa de hoje, dizer que no sábado agora, no dia 7, eu estarei tomando posse na Igreja Batista CBA. Você é nosso convidado para estar conosco por lá. Igreja Batista CBA fica ali na Avenida Caicã, 1440. E vamos fazer uma grande festa de realinhamento de ministério. Será uma honra tê-lo conosco por lá. E nós vamos encerrando aqui na expectativa de que o próximo programa seja tão abençoado como foi o programa de hoje. Deus abençoe você e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.